Seguir a Cristo é a gente ter a certeza da salvação. A chama que ardeu nele também ardeu em mim. E estar na obra missionária hoje, para mim, é uma riqueza. A chama que arde no coração pelas almas supera qualquer dificuldade que eu enfrento nela. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Bem, terminamos a nossa conferência. Nós, aqui da Assembleia de Deus, de Porangatu, Goiás, Assembleia de Deus Madureira, realizamos a nossa segunda conferência missionária. Foi uma benção. E durante esses dias, nós tivemos a oportunidade de conversar com diversos missionários que estão no campo, dedicando-se à obra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você para que, junto comigo, acompanhe esse pequeno documentário que fizemos. A paz do Senhor, eu me chamo Hernandes, Evangelista Hernandes, eu atuo no campo de União, numa congregação chamada Divinópolis. Me chamo missionária Patrícia, estamos ali na cidade de Miguel Alves, pertencemos ao campo de União do pastor Rubens e da pastora Joanilda. A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui sou o pastor Rubens Alves, lá de União, Piauí. Meu nome é pastora Joanilda Moisés e nós estamos no campo de União, na cidade de União, no estado do Piauí. Paz do Senhor Jesus, eu me chamo o pastor Jones Aires, estou hoje atuando na cidade de Timbiras, Maranhão. A paz do Senhor Jesus Cristo para toda a igreja. Meu nome é Lourival Ribeiro de Araújo, Silva Igreja em Ribeiro Gonçalves, Piauí. Como que Deus falou com a senhora sobre a missão de ir para o campo missionário? Essa chamada é algo que vem ardendo no meu coração desde criança, né? Meu pai era pastor, dirigente também de igreja, então a gente tinha viajávamos com ele e éramos transferidos também para outros estados também do Brasil, fazendo missão. E casei com um pastor também missionário, e aí a minha vida continuou, nunca parei de fazer missões. Eu não me vejo assim fora do campo missionário, sempre estou na ativa, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Eu aceitei por eu ser ganho pela missão, né? Pelo trabalho missionário. Eu sou apaixonado por missões. Algumas vezes recrutei não fazer a obra missionária, mas Deus sempre, a chamada foi mais forte na minha vida. Aí, em 2020, uma reunião aqui na nossa catedral, aqui com o pastor Claudio Honoro, e ele anunciou a chamada de alguém para ir para a União. Quando ele falou isso, Deus falou no meu coração que seria eu a pessoa para estar nessa missão. Falei com ele, ele organizou tudo, me enviou e estou caminhando aí para 6 anos na cidade de União, ganhando almas para Jesus. Olha, eu desde a minha juventude, de jovens, aproximadamente entre 8 anos de idade, eu sempre achava bonito os pregadores pregando com eloquência, com aquela... Ou seja, pregava muito bem, e eu disse que se um dia eu fosse crente, eu ia pregar de uma maneira mais mansa, mais calma, para que as pessoas viessem entender o que eu estava falando. E a partir daí começou aquele desejo de um dia, eu sempre dizia que um dia ia ser crente. Aí foi uma chamada de Deus, uma convicção de Deus para esse chamado, já que eu trabalhava numa grande multinacional e Jesus me chamou primeiro para a salvação. Eu tinha ainda 26 anos de idade e o amor que essas pessoas tiveram para comigo, eu entendi que Jesus realmente é o Salvador, quem nos abençoa, e essa chamada brotou no meu coração e eu aceitei de todo o coração. Eu me converti muito cedo, eu tinha 14 anos de idade e logo após foi me dada a responsabilidade de ser um dirigente do ciclo de oração. O chamado ele veio muito cedo, né? Ele veio já nessa idade, já tinha uns 15 anos para os 16 anos, quando veio a chamada missionária, né? Meu esposo já tinha se convertido
e a chama que ardeu nele também ardeu em mim, né, para a gente já começar a ser enviado pela obra para fazer missões ali em pouco espaço de tempo. A gente já foi separado já. É algo que só Deus pode explicar, né? A gente que viveu isso sabe que foi algo que Deus impactou a gente. Os maiores desafios que a gente enfrenta é levar a palavra, a distância dos locais que a gente vai, levar a palavra do Senhor. Esse é um dos grandes desafios para a gente estar ganhando almas para o Senhor Jesus. Hoje a igreja, igual a cidade onde eu resido, um dos maiores desafios ou seja, a idolatria que existe muito, né, nessa cidade, a prostituição, ou seja, as drogas, né, é um desafio que a gente encontra muito lá, né? Mas ao mesmo tempo que existe esses desafios, a gente se apoia em Cristo, né? Através de sua promessa, né? Onde ele diz: tereis muitas aflições, mas tendes um bom ânimo, porque eu venci. E a gente se apoia nessa mensagem de Cristo, ou seja, nessa fé que ele vai estar cuidando de nós e nos fortalecendo, enchendo nós de graça, força para a gente prosseguir. Os maiores desafios que a gente enfrenta e enfrentou, muitas vezes, como a gente sabe do poder do nosso Deus, o que Ele tem feito na minha vida, transformado, o maior desafio é quando a gente prega o Evangelho, fala para alguém da mensagem de Cristo e a gente vê que aquela pessoa não tem um coração aberto para a palavra de Deus. E o meu desejo era pegar aquela pessoa, tirar do mundo das trevas e trazer ela para onde a gente está, né, como prova do que a gente experimentou, da graça, do poder de Deus. E o maior desafio é esse. As pessoas hoje em dia, como está escrito na palavra do Senhor, estão envolvidas e dominadas pelo maligno. E a nossa vontade, muitas vezes, é de pegar a pessoa com as próprias mãos e tirar daquele lugar. Mas sabemos que é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Momento muito difícil na minha chamada foi quando ficou para trás meus 2 filhos e eu fui pastorear na cidade de Lagoaçu, no Maranhão, sem recurso, sem salários, sem membros, e lá tivemos um grande desafio. E quando você deixa a família para trás, é porque você tem certeza do seu chamado. E ali foi um dos maiores desafios, deixar meus 2 filhos para trás e eu e minha esposa, na obra missionária. Na carreira da senhora na obra missionária, a senhora já pensou em desistir? Não, em nenhum momento, porque o que nós fazemos na obra missionária não é para o homem, não é através de circunstâncias, não é através de coisas que estão acontecendo ao derredor. Nós fazemos missões com o foco de fazer o ID de Jesus. E eu acredito que todas as pessoas que é apaixonada por Jesus ama missões, ama aquilo que Jesus ama. E a resposta é não. Jamais eu senti vontade de parar, de desanimar, de fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que é o propósito dele. De maneira nenhuma, nunca passa isso da minha mente. A chama que arde no meu coração pelas almas supera qualquer dificuldade que eu enfrento ela. O que sustenta a sua fé no meio da dor? É crer que o Senhor sempre está operando milagre, independente qual o campo, qual a necessidade desse campo. A gente sabendo que Deus sempre está na frente, a gente vai vencendo os obstáculos, o desafio da vida. Crente cheio do Espírito Santo e cheio de Deus, a gente sabe que a gente chega em qualquer lugar e ganha alma para Cristo. A certeza da salvação, ou seja, é essa certeza que eu sei que Cristo está ao nosso lado, está ao meu lado, me ajudando, me orientando, me dando força. Então é isto que me motiva, as maravilhas que Deus faz, os milagres que Deus faz. E então isso me motiva a continuar e permanecer firme nessa jornada missionária, ou seja, até a sua vida. Como que a senhora percebe a presença de Deus no meio das lutas?
a presença de Deus ela é muito notável, porque eu digo para você, não é fácil fazer missões. Então, é muitos desafios que a gente enfrenta. E a maior luta que eu, tenho como dificuldade é só a ausência da família, estar longe dos filhos, longe dos nossos entes queridos, da nossa família. Mas todos os momentos, que a gente está enfrentando um momento difícil, a gente vê a mão de Deus estendida, nos guardando, nos protegendo. A gente dá uma olhada para os grandes heróis da fé que venceram tudo. A gente sabe que a gente vai vencer também todos os obstáculos. Um versículo que sempre eu tenho comigo é que sempre eu digo assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? É a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias, como diz na palavra do Senhor. Todos os dias, pela manhã, a bondade e a misericórdia do nosso Deus se renova sobre as nossas vidas. E é essa bondade, essa misericórdia que nos dá força todos os dias para continuarmos, para avançarmos, para a gente não desistir da obra do Senhor. No livro de Atos, a Bíblia diz que o anjo aparece a Paulo e diz: coragem, para ser missionário, para ser pastor, para estar no campo, precisa de coragem. Olha, o que me traz muita alegria é quando uma pessoa perdida, ou seja, dominada no mundo das drogas, vícios, e que tem um encontro que a gente ministra a palavra e o Espírito Santo convence aquela pessoa e Jesus Cristo transforma aquela pessoa, liberta aquela pessoa dos vícios. E isso me traz alegria. É como se fosse uma missão cumprida. E isso me traz alegria, uma felicidade que me motiva dia por dia a lutar e permanecer na obra missionária. Pai, nós chegamos lá em 2020, tinha lá simplesmente a sede e mais 4 congregações. E hoje nós estamos lá com 11 congregações nesse período. Muitas almas, nós vemos tantas almas sendo salvas, pessoas de terreiro de macumba aceitando Jesus. Nós lá estamos nessa cidade, lá tem muitos terreiros de macumba e nós estamos evangelizando, principalmente uma das maiores macumbeiras lá, nós estamos evangelizando ela. E a nossa alegria foi ver aquela alma aceitando Jesus como o salvador da alma dela. Ganhar almas para o Senhor. Essa deve ser a grande alegria do missionário. Não é a honra, não é o evento, não é os aplausos, mas é ver uma alma se rendendo aos pés de Cristo, ver alguém agradecendo porque foi levado esta palavra para ele. Isso não tem satisfação maior do que isso, do que ver uma alma se rendendo aos pés de Cristo. Porque é algo do céu, de Deus. Você vê vida sendo transformada pelo poder da palavra. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, essa é a chama que arde, é a vontade de ganhar alma. E estar na obra missionária hoje, para mim, é uma riqueza. Vale a pena porque muitas vezes, até quando a gente se encontra desanimado, às vezes abatido pelas lutas, às vezes cansado, o Senhor ele tem uma forma extraordinária, através do Espírito Santo, de falar conosco. Muitas vezes a gente está aflito, está atribulado, e Deus, através de um versículo, através da palavra, ou através até de uma oração, que muitas vezes a gente dobra o joelho sem ter palavras. Então é gratificante porque a gente sabe que Deus nos chamou com um propósito, nos chamou a gente com um objetivo e com uma missão. Eu acredito que a partir do momento que nós concluímos essa obra, esse chamado, essa obra missionária que Deus colocou no nosso coração, Deus vai levar para si, vai chamar para si como tantos outros. Então eu acredito que se estamos aqui é porque a obra missionária, o chamado de Deus e a obra que Ele tem para fazer pelas nossas vidas e por intermédio dela ainda não acabou. E isso é o que nos motiva todos os dias. O que significa para o senhor servir a Cristo? Servir a Cristo é algo que a gente não consegue nem explicar. Seguir a Cristo é a gente ter a certeza da salvação, que Ele vai nos salvar, nos dar a vida eterna. É isso que nos motiva. É a salvação, a vida eterna que Ele nos dará, ou seja, todos aqueles que o seguem. Então, é isso que me motiva.
de seguir Jesus Cristo. Servir a Cristo, para mim, é a minha base, é o meu tudo. Jesus, para mim, Ele é tudo. Não existe outra opção. Sem Ele, não existe. Para mim, Ele é a minha base. Ele é tudo para mim. E eu respiro a vontade de Deus. Eu já acordo em oração. E eu estou sempre procurando estar conectada com o Senhor. Porque é muito importante nós termos essa prioridade em nossa vida, priorizar a presença de Jesus. E para mim é tudo na minha vida. Mas servir a Cristo é nós crer na eternidade, saber que nós não temos outra opção na nossa vida, é Jesus para nós. Servir a Cristo é tudo, né? Hoje em dia a gente olha para o nosso passado, para quem nós fomos, o que nós éramos, e a gente percebe que servir a Cristo é tudo. Não tem nada, não tem ninguém, não tem um prazer melhor do que servir a Cristo. Servir a Cristo é tão gratificante que muitas vezes a gente não encontra palavras. Quando a gente vai pregar o evangelho para alguém, a gente não consegue, muitas vezes, descrever a grandeza do nosso Deus nas nossas vidas. Servir a Cristo é uma palavra que não dá nem para entender a dimensão da alegria de servir a Cristo, de estar servindo a obra, de ser servo do Senhor. Então, eu definiria em uma palavra: servir a Cristo é ir para o céu. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu na condição de primeiro secretário de missões do campo de Porangatu, eu venho aqui agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós nesses 3 dias de conferência missionária. Eu quero dizer a todos vocês que me ouvem que, na verdade, foi um mover de Deus. Esses 3 dias foram 3 dias que vai ficar na história do campo de Porangatu. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, pastor Claudionor, pastor Weslane, que tem abraçado a obra missionária. Quero louvar a Deus também pela vida dos secretários de missões, que faz parte dessa equipe do campo de Porangatu. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos Nogueira, presidente da convenção do estado do Piauí. Louvar a Deus pela vida do secretário de missões, pastor Isaías Negrão, que esteve também presente em nosso meio. Pastor Antonildo, pastor presidente do campo de Minasul, e diversos outros pastores que nos deu essa honra de estarmos juntos desfrutando do melhor que é a presença de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida de todos os missionários que esteve presente nesta festa. Deus abençoe a todos. Nós sabemos do grande e excelente trabalho que eles têm feito na obra de Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando. E eu quero fazer um pedido. Se você tem um desejo de contribuir com a obra missionária, nós temos diversas maneiras de você contribuir. Aí você me diga, de que maneira, pastor Divino? Na oração, no jejum, na intercessão, na contribuição. Nós temos diversos desafios para frente. Temos diversas igrejas a ser construídas, temos diversas igrejas para ser concluída, né? E nós estamos aqui recebendo a doação. Se Deus colocar no seu coração, não perca essa oportunidade. Semeia e semeia na obra de Deus. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Olá, meu irmão, minha irmã. Passamos aí a história de alguns dos nossos missionários. Essa é a história de cada um deles. Um pouquinho só, né? Que, na verdade, eles fazem um extraordinário trabalho ali no Nordeste. E eu quero te convidar. Nós temos grandes desafios ali naquele lugar. Diversas igrejas para serem concluídas, cobertas. E se você puder somar conosco, nós vamos deixar a conta da missão aí. Você, eu sei que, tocado por Deus, se quiser nos ajudar, será sempre bem-vindo a sua ajuda, tá?